sejam muito bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Hoje connosco um convidado muito especial, o Dr. Fernando Nobre, presidente da AMI, um médico mundialmente reconhecido pelo seu trabalho e que em 2011 se revelou também o mais forte candidato independente à presidência da República. Lembrem-se de subscrever o nosso canal, colocar um like, que é muito importante para nós, e partilhar as mais de 200 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do nosso canal é a investigação e partilha de informação com o objetivo de contribuir positivamente para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Neste canal abordamos as áreas da ciência, arte, cultura e educação, história, saúde e bem-estar, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Sigam-nos no Facebook em Conversas da Alma, no Instagram em canal Conversas da Alma e a partir de agora também no bitchute.com em Conversas da Alma, onde poderão ter acesso às nossas entrevistas mais polémicas e censuradas. O professor Fernando de la Viter Nobre fundou em 84 em Portugal a AMI, Assistência Médica Internacional, onde é atualmente o seu presidente. Foi administrador dos Médicos Sem Fronteiras na Bélgica, tendo participado como cirurgião em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária em mais de 80 países de todos os continentes. É doutor honoris causa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa desde 2001, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, regente da disciplina Medicina Humanitária e académico correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Foi premiado com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos da Assembleia da República, ganhou o primeiro prémio da Associação de Urologia em Copenhaga e as condecorações de Grande Oficial da Ordem do Mérito de Portugal, assim como da Ordem Nacional da Legião de França, entre muitas outras condecorações internacionais. Nesta entrevista, vamos abordar a visão do Dr. Fernando Nobre relativamente à atualidade e também conhecer a carreira de um dos médicos portugueses mais reconhecidos pela sua obra, pelo seu extenso trabalho no mundo e também como ex-candidato independente à presidência da República. Professor Fernando Nobre, muito bem-vindo ao canal Conversas de Aula. É uma honra enorme tê-lo aqui connosco. É um prazer para mim estar aqui consigo e também uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Fale-nos um pouco do seu extensíssimo percurso profissional. Digamos que o meu percurso profissional começa na Bélgica, onde fui estudar com 15 anos. O meu pai, na altura, estava residente no Congo e aos 15 anos, depois de uma guerra civil naquele país, eu fiz expressão, nunca tinha estado na Europa, que eu nasci em Angola, em Luanda, e pronto, o meu pai acedeu e então enviou-me estudar para a Bélgica. Fui com 15 anos, acabei lá o liceu, formei-me em medicina, que são 7 anos, depois fiz a especialização em cirurgia geral, são 5, e depois a especialização em urologia, outros 5. Era então assistente nos hospitais académicos da Universidade Livre de Bruxelas e docente na mesma faculdade em 2 disciplinas, que era anatomia e embriologia humanas. Comecei então, em paralelo com a minha carreira universitária, que é o que o meu pai desejava para mim. O meu pai via-me como um dia sendo professor catedrático de cirurgia em Bruxelas, mas simultaneamente, porque ao fim e ao cabo o meu sonho era ter tido um hospital no mato para imitar talvez aquele que eu considero meu mentor, o Dr. Alberto Schweitzer, que criou uma obra ímpar no atual Gabão, em 1913. Acontece que eu, enfim, formei-me na altura das independências e que, enfim, tal não era possível para mim regressar à terra onde eu nasci, Angola, porque uma prima médica lá fez-me entender que os tempos tinham mudado e ia ser difícil para mim, enfim, realizar o meu sonho. Nesse sentido, comecei a fazer missões humanitárias com os Médicos Sem Fronteiras, França. Em 1980, depois com outros colegas na Bélgica, lançámos o movimento na Bélgica e a partir daí, enfim, levei em paralelo
uma carreira universitária e uma carreira humanitária. E a pouco e pouco, ao fim e ao cabo, a autoestrada que parecia ser a autoestrada da minha vida, o mundo universitário, e que satisfazia, enfim, os sonhos e os desejos do meu pai, do meu querido pai. Essa autoestrada foi-se estreitando e o caminhozinho de Cabras, que era as missões humanitárias, que ao fim e ao cabo fazia-as durante os meus períodos de férias e de recobro das urgências, porque fazia imensas urgências nos hospitais universitários da Universidade Livre de Bruxelas, Saint-Pierre e Bruckmann, na altura. Pronto, e a pouco e pouco o carreirinho foi-se alargando. Em Portugal tomaram conhecimento dessa minha vertente com uma grande reportagem do Barata Feia, em 1983. O então Ministro da Saúde, o Sr. Maldonado Guarneiro, escreveu-me para Bruxelas. Vim ver o que se passava no país das minhas origens paternas, já que a minha mãe tem múltiplas origens pela Europa toda, enfim, da Irlanda até a Dinamarca, mas também a África, em Cabinda. E eu decidi... É bastante diversificado. Sim, muito. Se eu lhe disser tudo lá da minha mãe, falei da Irlanda, mas tem origens na Escócia, na Inglaterra, em Wales, e depois na França, na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca, inclusive na Itália, em Calábria, mas também, bom, tenho 3% de origem africana, de etnia Bantu, e depois 1% do Val do Rift, que vai do sul do Sudão ao norte do Ruanda, onde se diz que nasceu a humanidade, onde os hominídeos se fizeram hominoides. E por isso, pronto, os Médicos Sem Fronteiras foram a minha escola, e eu acabei por criar a AMI em 1984, e depois decidi vir viver para o país das minhas origens paternas, que as origens estão no Douro, a terra dos Távoras, e no Minho, em Caminha e Valença do Minho, e pronto, e vim para Portugal, recomeçar uma vida do zero, com 2 filhos, com a minha ex-mulher, belga, e pronto, e vim trabalhar, e vim tentar dinamizar uma instituição que poderia levar também da parte portuguesa uma mensagem de humanidade, de tolerância, de preocupação, de empatia, de compaixão, de convivência com outros povos, ao fim e ao cabo fazendo jus também a uma tradição do nosso povo, que foi um dos povos que indelevelmente marcou o percurso da humanidade, sem dúvida nenhuma. Com os descobrimentos. Não é? Sem dúvida. Dessa forma foi mais um trabalho humanitário, mas também, como português com visão, fez esse trabalho que se expandiu pelo mundo inteiro. O que é que o inspirou a criar a AMI, que conhecemos como Assistência Médica Internacional? Como eu lhe disse, eu já há meia dúzia de anos trabalhava com os Médicos Sem Fronteiras, tive muitos conflitos como cirurgião, tanto no Líbano, como no Sudão, como no Chad, enfim, como na guerra Irão-Iraque, em 81, e ao fim e ao cabo dessa experiência que eu colho e da liderança também do movimento, já que eu era administrador do movimento, que me levou, ao fim e ao cabo, a aceitar um desafio, porque não voltar às minhas raízes, que eu nasci numa província ultramarina, Angola, em 1951, ano em que as colónias passaram a províncias ultramarinas, e eu decidi que eu ia regressar à terra das minhas origens paternas, já que nunca quis ser outra nacionalidade, que ao fim e ao cabo sei que teria magoado o meu pai. Muito bem. Agora ainda a outra questão, no fim da sua entrevista ao jornal Minho Digital, diz: correndo o risco de por vezes ser mal interpretado, não deixarei, como sempre o fiz, de expressar a minha opinião e de lutar pelo que sempre guiou a minha vida: a humanidade, a liberdade, a ética, os direitos humanos e a democracia. Crê que os valores que defende estão a ser respeitados ou acha que estamos a assistir a uma reversão nos valores da democracia e da liberdade imposta por condições de saúde pública? Para todos aqueles que estão atentos ao que se passa no mundo e na Europa também, deve-nos interpelar um certo unanimismo. Eu não gosto muito dos unanimismos, eu sou, sim,
um espírito livre, um ser, acho que de bons costumes, e alguns entenderão o que eu quero dizer por isso. E por isso, sim, sabe, eu venho de uma família extremamente rígida no que diz respeito a valores e à disciplina. O meu pai representava a disciplina, a minha mãe, sobretudo, o amor e valores intransponíveis. E por isso eu faço herdeiro desses valores. Em nome desses valores e de uma dignidade da qual eu não prescindo de modo nenhum, eu entendo que tenho hoje a idade, a experiência de vida, o conhecimento. Sou médico, vai fazer, enfim, quase 45 anos. Andei pelo mundo, acho que tenho uma mundividência e uma mundivivência. Enfim, que faz de mim, como de todos nós, um ser singular. E em nome de todo esse conhecimento acumulado e dessa mundividência, eu reservo-me o direito, efetivamente, de respeitar os valores que herdei dos meus antepassados e, nesse sentido, assim como respeitar os valores principais que eu jurei defender quando me formei em medicina. O juramento de Hipócrates, modificado pela Organização Médica Mundial, faz que o médico, quando é enfim, declarado médico, jura que promete pôr a sua vida ao serviço da humanidade e dos seus doentes. Por isso é em nome desses princípios e exclusivamente desses princípios que eu me defino, que eu oriento a minha vida e sempre assim fiz e sempre assim farei. E hoje acredito que vamos ter de estar muito atentos porque as nossas democracias, que não são perenes, eu comparo a democracia à flor da papoila, é uma papoila muito frágil, como sabe, se eu colher uma papoila é impossível pô-la num vaso, ela murcha imediatamente. Mas, por outro lado, lembro em Aljustrel ter visto uma papoila nascer do alcatrão a 15 centímetros do passeio, quer dizer, a papoila é algo que renasce sempre, inclusive, sim, exatamente, e nos territórios mais adversos. E por isso eu entendo que nós, cidadãos, com valores, temos de estar muito atentos porque, não sendo a democracia algo de perene, que nunca foi e nunca será, só poderá manter-se como tal, democracia, se os cidadãos estiverem particularmente atentos. Porque senão, rapidamente caímos num plano inclinado, escorregadio, que nos pode levar a situações extremamente complexas para o ser humano. E já agora reafirmo aqui o que eu tenho dito, eu só vim para Portugal, pois estava há 20 anos em Bruxelas, minha carreira tanto na faculdade como nos hospitais, a minha vida familiar estava feita, eu só vim para Portugal porque houve o 25 de Abril. Porque senão eu nunca teria vindo viver para Portugal. E já que eu vim para Portugal porque houve, enfim, um movimento democrático que se instalou no nosso país, eu quero que essa democracia perdure. E nesse sentido isso vai depender de todos nós. Agora acredito sim que há medidas exageradas, desproporcionadas e que nós temos o direito de nos questionarmos e de dialogarmos. Sabe, a democracia tem de ser muito bem tratada e cuidada pelo diálogo permanente e pela nossa atenção permanente. Infelizmente, desculpe interrompê-lo, nós só temos assistido a uma narrativa. Pronto, é verdade. Contraditório. É verdade. Nos mídias. E o contraditório é fundamental, porque é por aí que se afirma, enfim, a verdadeira democracia. Em Atenas, não é? Nas águas, é por aí que se afirmou a democracia, não é? Por isso que se diz que a Grécia foi o berço da democracia. Assim como a ciência só evolui questionando-se e dialogando abertamente, respeitando o outro, mas tendo o direito de expor as suas razões e a sua visão, sem ser imediatamente acusado
de ser, enfim, deviacionista e outros termos que acabam em ista, que são completamente, quanto a mim, estapafúrdios. Eu sou um médico, eu sou um cientista, publiquei muito, muito mesmo, trabalho em boas revistas do foro cirúrgico, sobretudo, e eu tenho o direito, enquanto médico, enquanto cidadão, de me questionar e de questionar, seja quem for, com respeito, porque só há tolerância em relação ao outro, se houver respeito e reciprocidade. Porque senão não há espírito de diálogo nem de tolerância, coisa nenhuma. E por isso, eu sou um ser tolerante e arrogo-me o direito de exprimir as minhas opiniões, mesmo se elas forem a contracorrente de uma maioria, porque nunca ninguém garantiu que a maioria teria razão. E estas, portanto, condições da saúde pública, acha que elas estão a afetar estes valores de alguma maneira? Eu acho, sobretudo, algumas medidas que não se sustentam cientificamente, não de forma, enfim, unânime, nem comprovada, que podem dar aso a más interpretações por parte de outras correntes da sociedade, seja aqui, seja na Alemanha, na Áustria ou na Nova Zelândia, onde, por exemplo, todos os que testam positivo nos testes são postos hoje em dia em hotéis isolados. Em campos de concentração modernos. Em campos de futebol, de desporto, em centros de cultura, e não só os que testam positivo, como inclusive aqueles que podem ser sujeitos, enfim, a alguma controvérsia. Eu acho que isso é um desvirtuar da democracia por todos nós, e está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos de ser respeitados na nossa integridade física, psíquica, social, cultural e económica, e por outro lado a nossa própria Constituição dá-nos o direito de defendermos a intangibilidade do nosso organismo. Isso para dizer que eu acho que todas as componentes do Estado, o Estado formal, enfim, que começa do Presidente da República, que vai às juntas de freguesias, as forças do mercado, com cidadania, espero, e os cidadãos, têm que trabalhar em conjunto para que nunca possa ser questionado um regime democrático, porque, como dizia bem o Churchill, não é talvez um sistema perfeito, mas até hoje ainda não se conheceu e não se inventou melhor. E por isso, esse sistema tem que perdurar nas nossas sociedades. E assim esperamos. Qual é a sua opinião sincera relativamente à forma como o nosso Estado está a lidar cientificamente e socialmente com esta pandemia? Olha, eu acredito que não tenha havido diálogo científico aprofundado nos órgãos, enfim, que deveriam promovê-los, as academias de ciência, as academias de medicina, enfim, as ordens profissionais. Nós temos que poder dialogar. Eu estou disposto a ouvir todas as opiniões e exijo, em contrapartida, que hoje são as minhas. Eu não sou um ser estapafúrdio, eu não sou um louco, acho que tenho muita ponderação. Um cirurgião tem de ser um ser ponderado, porque quando está a operar não pode perder as estribeiras, está em jogo uma vida humana, tem de ser completamente controlado, não pode sair do bloco operatório a fugir ou a correr, porque está perante uma hemorragia cataclísmica, que acontece, e por vezes há cirurgiões que morrem no bloco operatório. Eu tenho um amigo meu que, em Portimão, o Dr. António Paixão Manso, com 42 anos, morreu fulminado no bloco operatório e morreu a doente, ele estava a operar. Morreram os dois, foram os dois enterrados no dia a seguir. Portanto, tem que gerir as emoções. Tem que gerir as emoções, o que não quer dizer que não temos as nossas emoções. Eu sou um ser racional, mas sou também um ser emocional. E por isso, porque eu respeito imenso a minha profissão e porque eu respeito os meus colegas, eu acho que é tempo que haja um fórum científico em que possamos todos debater com serenidade
o que está a acontecer nas sociedades, porque não há unanimismo e todos os espíritos, inclusive espíritos muito brilhantes, estou-me a referir ao Prémio Nobel de Medicina de 2008, o professor Luc Montagnier, que sim, que conhecido em Paris, em 2008, o professor Levitt, Prémio Nobel de Química de 2013, o professor Raoult, da Marcel e tantos outros. Acho que temos que abrir um fórum de debate, um convênio, enfim, um diálogo, uma conferência, em que os vários pontos de vista podem ser confrontados e depois vamos ver o que é que sai daí, porque o que é fundamental é que as pessoas tenham habilidade, quando defendem certas posições, definem também e esclareçam quais são os conflitos de interesse patentes nas suas vidas. Eu, desde já, vou dizer aqui que eu tenho 2 conflitos de interesse brutais, a saber, a Fundação AMI, que eu criei há 36 anos. Que é o seu bebê? Sim, também. É o meu 5º filho. O 6º é uma rede de hospitais que, na altura, quando cheguei a Portugal, não havia sítio onde eu pudesse operar com dignidade e segurança no Algarve, por isso com muitos outros médicos, éramos 20, criámos a rede, o Hospital Particular do Algarve, no qual eu ainda continuo, e por isso os meus conflitos de interesse são a mim e a minha família. Não diga isso, não ainda o atacam. Ainda atacam a mim. Não há razão nenhuma, porque repare, quando eu fui candidato presidencial, eu sou um cidadão. O facto de eu ser presidente da AMI, o facto de eu ser professor catedrático convidado a uma faculdade de medicina prestigiada no país, o facto de eu ser académico, o facto de eu ter recebido muitos penduricários e dos mais altos em França, porque pronto, por 2 vezes 2 presidentes da França, o Jacques Chirac fez-me cavaleiro da Legião de Honra e o François Hollande fez-me oficial da Legião de Honra, mas tem outros penduricários de vários países, do Líbano ao Senegal, passando pelo Ruanda e sei lá mais aonde. O facto de eu ser tudo isso não impede que eu seja um cidadão. Eu sou presidente da AMI, sem dúvida nenhuma que eu sou, e com imenso orgulho, porque a AMI é seguramente das instituições que nas últimas décadas mais tem prestigiado Portugal. A AMI interveio até agora em 83 países de todos os continentes. A AMI ajuda diretamente em Portugal e nos países além fronteiras 600 mil pessoas diretamente e mais de 3 milhões indiretamente. É uma gota d'água, mas é um trabalho que merece ser respeitado. Por isso, uma coisa é o presidente da AMI. Claro. E eu nunca poderei esquecer que eu fui fundador da AMI e sou o seu presidente. Mas, por outro lado, arrogo-me o direito, como cidadão português que eu sou, de poder exprimir as minhas opiniões sem que tal tenha que imediatamente fazer descarregar sobre a instituição que eu fundei, enfim, sem justificação alguma. E que é isso que alguns seres mais frágeis, porque são seres mais frágeis, poderão até tentar fazer. Ou seja, que sim, pronto, uma pessoa é atacada. Quando eu digo frágeis, porque as pessoas que não estão no bem, para mim, são frágeis, de alma. É evidente, podem-me atacar, eu não sou um ser perfeito, não sou nenhum anjo, tenho os meus defeitos, tenho o meu feitio, todos nós somos a conjugação do nosso material genético, das circunstâncias da vida, da aprendizagem das famílias onde tivemos a sorte ou não de termos nascido e depois da nossa própria vontade que nos faz escolher caminhos, como aquele que eu escolhi, viver para Portugal, quando ao fim e ao cabo eu nunca tinha vivido cá e ia fazer 34 anos, casado, com 2 filhos e vim começar a minha vida do zero. Mas tudo isso também nos torna singulares, não é verdade? Sim, todos nós, eu acho que somos seres singulares, cada um tem o seu percurso próprio, eu tenho o meu, não quer dizer que eu tenha sempre feito tudo bem, não fiz, mas acho que eu tentei trabalhar com lisura, com frontalidade e com a minha verdade. Eu arrogo-me o direito de poder exprimir essa minha verdade. Pode não ser, e não é seguramente, a verdade, mas estou disposto a confrontá-la com a verdade dos outros. Então, vamos dialogar, vamos falar com frontalidade,
porque a isso eu fui habituado lá fora, inclusive nos fora, enfim, científicos. Foi assim que eu fui educado, enfim, na minha formação científica na Bélgica. E por isso... Portanto, é uma sugestão que deixa aqui, super importante, que aliás alguns políticos deviam até ser inspirados por esta sugestão. A AMI, e ainda agora a AMI, o seu bebê, a AMI tem no seu website a sugestão de age, muda e integra, não é verdade? Sim, porque... Explique-nos como é que a AMI age, muda e integra e como é que nós, cidadãos comuns, devemos proceder seguindo estes princípios. Sabe, ao fim e ao cabo, tentamos ir ao encontro daquele adágio muito antigo, já do tempo dos gregos e dos romanos, que era mente sana num corpo sano. Por isso, a mente, o pensamento, a reflexão e a ação. A AMI age. A AMI é uma instituição de ação. Daí que, nas missões humanitárias das últimas décadas, nós tínhamos estado sempre presentes, nomeadamente a última maior foi a epidemia de cólera na Beira, em Moçambique, há 2 anos, onde montámos o hospital de luta contra a cólera. Eu sou um médico cirurgião, com 2 especialidades, mas já me vi confrontado com imensas epidemias, sejam de cólera várias vezes, seja de meningite, seja do sarampo, seja do ébola, enfim, eu não sendo epidemiologista nem infecciólogo, no entanto eu tenho uma experiência de terreno, prática, a tratar doentes em situações epidémicas. Eu diria que, aliás, não há nenhum médico em Portugal com o seu currículo e que tenha tido as experiências que teve a esse nível, não é, de contactar com vírus e epidemias, como o doutor teve. Não vou dizer que não haja nenhum, não sei. Que seja conhecido. Agora, eu falo por mim. Eu acho que ao longo desses mais de 40 anos eu tive em situações extremamente complicadas e posso dizer que tudo o que foi catástrofe, enfim, com dimensão planetária ou regional, tudo o que foram epidemias, tudo o que foram guerras, eu, felizmente ou infelizmente, eu estive presente e atuei. Por isso, a mim, age. Muda, porque ao agir, nós estamos a ajudar pessoas, a tentar minorar sofrimentos e a tentar dar-lhes, enfim, uma perspectiva de vida. Depois integra, porque a minha atua... Já está a mudar a vida das pessoas. Sim, depois integra, porque ao fim e ao cabo, desde ações, por exemplo, na atribuição de bolsas para jovens carenciados no nosso país, todos os anos distribuímos bolsas para licenciaturas e mestrados. Que as pessoas não sabem. Não sabem. Já lá vão vários anos, meia dúzia de anos que distribuímos bolsas. Desde o facto de financiarmos instituições não governamentais locais, que muitas vezes sabem perfeitamente o que precisam, mas não têm os meios financeiros para sustentar, enfim, as suas visões. Eu acho que é fundamental reforçar o poder da sociedade civil em todo o mundo, porque a sociedade civil esclarecida, motivada, interventiva, interpelativa, é um garante das nossas democracias. E é isso que nós necessitávamos agora, certamente. Eu acho que todos os cidadãos estão-se a interpelar e acredito que o tempo virá em que, para repetir o que dizia um amigo, que já não vejo há uns anos, que foi assessor durante 10 anos do François Mitterrand, o Jacques Attali. O Jacques Attali dizia, e bem quanto a mim, que cidadania seguramente era a última muralha contra o apocalipse. E por isso, quanto mais a cidadania for ativa, for informada, for interpelativa, for atuante, mais nós temos a garantia de termos democracias mais consistentes. E por isso, e uma das formas de atuação é, nomeadamente, via o voluntariado. Porque tem-se voluntariado, seja em que ação que for. Eu comecei ainda, jovem estudante em medicina, a atuar numa instituição com crianças autistas, depois fui médico da Amnistia Internacional, escrevi centenas de cartas para os asilos psiquiátricos da antiga União Soviética, para tirar do anonimato
pessoas, nomeadamente colegas médicos, que eram lá, enfim, enfiados para desaparecerem. E de repente, quando o diretor da instituição psiquiátrica começava a ver chegar dezenas, para não dizer centenas de cartas escritas pelos médicos, ele sabia que aquela pessoa estava ali num cantinho isolado e que podiam fazê-lo desaparecer quando quisessem. Essa pessoa estava reconhecida pelos seus pares. E por isso já não era assim tão fácil fazê-lo desaparecer da superfície da Terra. Por isso eu tenho um percurso, já vai quase de 50 anos, de intervenção cívica. Pronto. Crianças autistas, a Amnistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, a mim. Esse é o meu percurso, enfim, de cidadania. Eu acredito que as sociedades mais democráticas são aquelas que têm mais participação cívica dos seus cidadãos. E por isso nós ainda estamos longe da participação cívica de um país como a Suécia, por exemplo, como a Noruega, como a Dinamarca, por exemplo, em todos os aspectos. Mas isso também não vem do exemplo de quem está à frente do país? Repare... Ou é só os cidadãos? O rei que eu mais admiro na história de Portugal é o rei Dom João II, o chamado Príncipe Perfeito. Ele tinha, a sua divisa era fabulosa, que era pula lei e pula grei. Por isso, em nome da lei, em nome do povo. Sobre um rei que marcou o nosso percurso enquanto povo nos últimos 500 anos, foi ele, sem dúvida nenhuma, e eu sempre que viajo, enfim, estou constantemente em contato com a obra que ele semeou e que depois os seus sucessores, enfim, tentaram seguir. Mas o grande visionário, o grande homem da ação, foi Dom João II. E ele dizia outra coisa fabulosa, que dizia: fraca governação torna fraca forte gente. O povo português é um povo forte. Muito forte. Eu costumo dizer, nós somos um dos 12 a 15 povos existentes no nosso planeta que marcaram indelevelmente a história da humanidade. Isso não há dúvida nenhuma. Mesmo. E assim foi porque tivemos a uma certa altura um rei único, não é por acaso que era o príncipe perfeito. Assim foi reconhecido. Também não foi por acaso que ele morreu envenenado em Lagos, enfim, abandonado tudo e todos, salvo de meia dúzia de fiéis que estavam com ele. As lideranças dão sempre o exemplo. É a questão da exemplaridade, que tem que resvalar do vértice da pirâmide para a base. Assim sendo, a base encontra no seu vértice o exemplo, enfim, que tem de seguir. E os líderes, os verdadeiros líderes, são aqueles que dão exemplo. Isso me permite, durante um processo político que eu tive no nosso país, do qual muito me orgulho, nomeadamente... Os candidatos mais fortes, aliás, o mais forte e independente à presidência da República... Pronto, só posso dizer que é verdade. Porque foi o mais forte mesmo. É verdadeiramente independente e o resultado foi significativo. Mas eu volto a esse período da minha vida que me marcou indelevelmente, porque em muitas das ações que eu fiz, intervenções que eu fiz, eu chamava a coação Jesus, ou mais tarde foi Cristo. Jesus foi dos homens, para mim, talvez o maior político de todos os tempos. Porque invocando uma palavra, evidentemente já existia, que é o amor, mas dando a essa palavra, enfim, um significado universal, de empatia, de diálogo, de compaixão, de preocupação pelo outro. Jesus é um homem que 2000 anos depois ainda muitos se recordam dele, eu sou um deles, porque até calha que ele é o padrinho, é o meu padrinho de batismo, escolhido pela minha amantíssima mãe. Ainda inspira muito. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro, na altura, eu citava o exemplo de Jesus, não para ser, enfim, o homem que está a falar das missas, não, porque Jesus é um ser real para mim, é um exemplo para mim. E ele, se algo define o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, é o amor, é o perdão. Não é a política do olho por olho, dente por dentro, não, é o perdão. E é isso, eu acho que é por aí que temos todos que caminhar para ver se fazemos dessa nossa humanidade uma entidade inclusiva
e não exclusiva, como está a acontecer, porque repare, até ao final deste ano vai haver mais de 300 milhões de pobres no mundo. 300 milhões. Até ao final de 21 e 22, com as consequências, sobretudo económicas, laborais, sociais, para não falar das culturais e das ambientais, a pobreza no mundo vai duplicar. O que quer dizer que os acordos de desenvolvimento sustentável que tinham sido, enfim, aprovados em 2015 e que deveriam ser atingidos em 2030, possivelmente já estão todos a caminho do esgoto. Porque quando há pobreza, miséria, há fome. Quando há fome, há doença. E quando há fome, não há entendimento, há conflitos. E nós estamos a retroceder no percurso da humanidade. E por isso eu faço apelo a todos aqueles... Indica isso, não tenho a mínima dúvida, porque conheço um pouco o mundo. Enfim, e o seu apelo era? O apelo para todos os dirigentes. Eu usava apelar para que todos os dirigentes globais desse nosso planeta pensem que eles estão aqui de passagem, como todos nós. Acredito um dia iremos prestar contas, sem ser contas, enfim, conflituosas. A nossa própria consciência há de nos chamar à razão. E por isso acho que desde o Sr. Papa Francisco, ao Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, aos presidentes dos grandes aglomerados regionais, seja a União Europeia, o Mercosul, etc. Os grandes presidentes das grandes instituições financeiras do mundo. Obviamente estou a pensar no FMI, no Banco Mundial, no Clube de Roma, etc, etc. Se interpelem, por favor, porque não vai ser 2 minutos antes de morrerem quando começarem a se interpelar. É a partir de agora que eles vão ter de se interpelar, porque eles, como eu e qualquer cidadão deste planeta, vai morrer exatamente da mesma maneira.